O empreendedorismo social é uma abordagem inovadora que combina a criatividade e a iniciativa empresarial com o objetivo de gerar impacto positivo. Os empreendedores sociais desenvolvem soluções sustentáveis e escaláveis para problemas complexos, como pobreza, desigualdade, falta de acesso à educação e à saúde. Diferente do empreendedorismo tradicional, que se concentra em gerar lucro, o empreendedorismo social prioriza o impacto social e também o ambiental. Os empreendedores sociais buscam criar valor para a sociedade, ao mesmo tempo em que geram receita para sustentar suas organizações. No Entre Assuntos de hoje, vamos falar sobre empreendedorismo social. Para falar mais sobre empreendedorismo social, eu converso e recebo aqui a Manu Oliveira, que é empreendedora social e fundadora da Social Brasilis. Manu, seja muito bem-vinda e muito obrigada pela sua presença aqui no Entre Assuntos. O prazer é meu participar, me sinto honrada de poder contribuir um pouquinho e dividir o que é o Social Brasilis com todo mundo. Então a gente vai começar justamente por aí. Como funciona a Social Brasilis? Como nasceu? O que ela oferece? Qual é aí o conceito dessa marca? O Social Brasilis, ele é um negócio social que nasce para resolver um problema social da nossa sociedade. É um problema que está no nosso dia a dia, que está no nosso cotidiano e que pouca gente conhece, acompanha, que é os desafios da inclusão produtiva para as nossas populações de periferias e favelas, ou seja, o público que tem uma maior vulnerabilidade socioeconômica. É um desafio hoje se incluir em um mercado de trabalho, né, gerar trabalho e renda em um mercado que está sendo transformado numa velocidade máxima pela tecnologia e pela inovação. E o grande desafio disso é que a gente não está preparado ainda nas nossas bases curriculares educacionais para levar essa aprendizagem significativa para todo mundo, para todas as pessoas. Então, muita gente não tem acesso a essa formação de uma forma gratuita, de uma forma igualitária, de uma forma inclusiva. Então, o Social Brasilis nasce para levar essa qualificação profissional, essa formação também para empreendedores poderem gerar maior renda e assim impactarem, transformarem o seu entorno, principalmente a comunidade em que eles estão inseridos, né, fazendo a economia girar. Você tocou num ponto importante. A gente fala muito hoje, principalmente com a tecnologia, dessa democratização. Mas essa democratização, quando a gente vai para a base, ela não é tão verdadeira ou tão inclusiva quanto poderia ou teria o alcance de ser, né? Então, esses projetos sociais que fazem esse mapeamento e essa inclusão de fato e de direito, eles têm um papel fundamental para que a coisa realmente aconteça. Exatamente. E muitas vezes a população sequer se dá conta que ela tem o direito também de cobrar, né? Ela tem o direito de requerer que essas bases sejam inseridas, né? A gente estava até conversando nos bastidores sobre a questão do letramento digital, né? No Social Brasilis a gente chama letramento digital esse acesso, essa democratização do saber sobre esse avanço disruptivo da tecnologia nos nossos dias, né? Está na palma das nossas mãos o tempo todo no nosso celular. A tecnologia em formato de notícia, de comunicação, de mídias, de tudo, né? A gente é bombardeado por informações o tempo todo. Só que a gente também não tem uma formação de como discernir, identificar uma visão crítica sobre essa tecnologia, de como é que funciona esse mecanismo nos bastidores, como é que eu me posiciono perante a toda essa transformação que a gente tem vivenciado, né? Então a gente não está formando a base, né, desde a escola, para essa nova sociedade de futuro que a gente está construindo, que ela já está acontecendo de uma certa forma. Então, a gente chama isso de letramento digital. Então, se todo mundo tiver as bases, né, um parâmetro para distinguir, se colocar, se posicionar e adentrar, né, furar essa bolha e poder gerar rentabilidade nessas novas profissões que estão surgindo, é gerar impacto positivo, né? E a gente não tem isso, né? A gente não tem essa aprendizagem significativa que te ensina desde a escola a como se posicionar na sociedade, né? A gente acaba a escola e fica
E agora, o que eu vou fazer? Né? Eu vou para a universidade, eu vou para o mercado de trabalho, o que eu vou fazer? E um outro ponto é que muitas profissões estão deixando de existir. Sim. E é justamente os postos operacionais de trabalho que são ocupados pela nossa população de base. Né? Se a gente for fazer uma reflexão, né, os ônibus de Fortaleza, né, o nosso transporte público da cidade, a figura do trocador não existe mais. Né? 100% já foi substituído por uma automação, que é a maquininha que você passa seu cartão, o PasseCard. Ela é uma automação, né? Ela tem ali um processo tecnológico envolvido. Então, nós temos uma profissão que precisou ser remanejada para um outro posto. Mas será que a gente tem formação suficiente para agregar e abraçar essas pessoas que vão perdendo esses postos de trabalho? É verdade, é um questionamento. E aí a gente cai no nosso tema, que é o empreendedorismo social. Manu, eu queria fazer aqui uma elaboração que você me corrigisse. Quando a gente fala em empreendedorismo, a gente fala em negócio diretamente. E a gente sabe que a gente está numa região com muitos talentos. Talentos plurais, pessoas que muitas vezes não têm essa base do conhecimento do negócio, não têm esse letramento digital, mas elas têm muito talento e têm vontade de fazer mais e fazer melhor. Quando você trabalha o empreendedorismo social, você consegue ali na base desenvolver esses talentos, entregar ferramentas a essas pessoas e proporcionar para elas uma alternativa de renda segura? Sim. Eu acho que esse é o principal objetivo do empreendedorismo social, né? Contextualizando um pouco o que é. O empreendedorismo vem numa versão de negócios, né? A gente pensa pela lógica de mercado, essa lógica de mercado convencional, mas ao mesmo tempo, como resolver problemas socioambientais, emergenciais dos nossos tempos, usando essas mesmas lógicas dos negócios, do mercado, né? A expertise da administração, dos setores gerenciais. Então, o empreendedorismo social é esse misto. Eu causo impacto positivo, mas ao mesmo tempo eu tenho uma sustentabilidade financeira, eu uso ferramentas da gestão, do gerenciamento, da inovação, para que essas soluções sejam resolvidas de uma forma mais rápida e eficaz. E a nossa base, o nosso objetivo central é resolver essa demanda social que está na nossa sociedade como um todo, né? No Social Brasilis é a inclusão produtiva, os desafios dessa inclusão para as populações mais vulneráveis. E aí nós desenvolvemos nessa população o que a gente chama de soft e hard skills, né? Que são as habilidades socioemocionais e as competências técnicas que são requeridas para esse mercado de trabalho, para a geração de renda como um todo, nos novos tempos que a gente tem vivido. E essa junção dessas habilidades faz com que a gente gere impacto, porque não há formações assim de forma gratuitas sendo oferecidas, né? Não há uma ponte entre a pessoa que precisa de emprego e uma indústria que está procurando empregar uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Então, o Social Brasilis faz essa ponte. Então, por isso que a gente é um empreendimento social, né? Atuando em uma causa social para gerar um impacto positivo ao mesmo tempo. O que é que vocês trazem de resultados, né? Fala um pouco, assim, cita algum exemplo de alguma situação específica que você acha relevante para que as pessoas possam também se inspirar, porque hoje essa palavra inspiração, ela traz um alento e uma esperança muito importantes. Quando a gente fala sobre empreendedorismo, e negócio, é uma coisa muito seca e mecânica, mas isso está muito associado à humanidade. Às vezes a pessoa que está desestimulada ou está em uma situação de vulnerabilidade, muitas vezes ela está desesperançosa. Sim. Então, eu tenho um exemplo que eu sempre compartilho, que é o da Ana Gélia. A Ana Gélia é uma mulher preta do Mudubim, que ela também tinha um incômodo, que era o resíduo têxtil, né? O bairro do Mudubim tem muitas confecções, né? Tem muitos grupos produtivos que trabalham confeccionando peças de vestuário. Então, muito resíduo se torna lixo, que demora muito tempo para se decompor. Então, a Ana Gélia resolveu começar a ressignificar esse resíduo através da economia circular, né? Da moda circular. Ela transforma esse resíduo em outros acessórios, em outras peças. Inclusive, eu estou usando
uma peça da Ana Gélia que foi ressignificada, né? São pedaços de cordões que foram jogados fora e ela faz outros acessórios com design, com arte e vende. E ela causa um impacto ambiental, que ela ressignifica toneladas de resíduo que levariam tempos para se decompor, mas ao mesmo tempo ela capacita mulheres que precisam de um trabalho, de uma renda, de uma ocupação. Então muitas mulheres fazem o trabalho de ressignificar o resíduo junto com a Ana Gélia. E ela criou o ateliê colaborativo feito por mulher. Passou por uma formação do Social Brasilis, que é o programa Social Lab. Ela teve acesso a mecanismos de como gerenciar um negócio e virtualizar o seu negócio, né, como através do letramento digital. E hoje a Ana Gélia já faz brindes corporativos para multinacionais. Nossa. Então, ela começou pequenininho na comunidade, né, mobilizando ali a vizinhança, as mulheres que estavam precisando no bairro do Mudumbim. E hoje ela já tem uma produção, ela já trabalha com indústrias, com empresas, do brinde corporativo, mas também ressignificando para a indústria têxtil. Eu acho que ela é um grande case assim, de como o empreendedorismo social ele pode ser transformador a partir de uma formação e de um processo que é educacional. Que maravilha, Manu. E como é que acontece o passo a passo? Vocês buscam e identificam aquela pessoa, ou aquela pessoa busca vocês? Como é que acontece essa junção aí de forças? Dos dois modos, né? O Social Brasilis, através das nossas redes e sites, está aberto, né? As pessoas podem ir lá, procurar os nossos programas, a gente sempre divulga, faz chamadas, eventos, né? Tem sempre um material educacional também nas nossas redes que pode nortear, dar um direcionamento para quem está buscando, né, algum norte, algum projeto de vida, desenvolver o seu projeto de vida. Ao mesmo tempo, nós funcionamos através de patrocínios, né? Se o nosso programa, para sair 100% gratuito, principalmente para quem está em situação de vulnerabilidade, a gente tem sempre uma empresa, uma indústria que quer ali fazer com que aquele entorno, aquela comunidade, ela gere um impacto positivo. Então, ela financia um programa do Social Brasilis, do nosso portfólio, ou a gente pode criar uma metodologia de inclusão produtiva do zero para essa indústria. E ali fazer todo o processo de formação para o acesso ao primeiro emprego ou ao trabalho, mas também no desenvolvimento de empreendedores ou novos empreendedores sociais de periferias e favelas. Então, nós funcionamos nessa dobradinha, né? Então, nós estamos sempre ali abertos para se articular e se comunicar com o nosso público. Quando a gente falava da questão da tecnologia, da exclusão digital e falamos da inclusão digital. A tecnologia também, as redes sociais, esse boom de internet, também pode ser um caminho positivo, porque ajuda demais a propagar o negócio depois que ele está pronto, né? Os produtos aí da moça que você citou, a própria disseminação do projeto, enfim, é um caminho de divulgação também muito forte e até de valorização, porque hoje, isso é uma informação que eu acho que é importante a gente colocar, não apenas as coisas que não são tão positivas, mas há uma tendência, há uma conscientização social, ambiental, que faz com que muitas pessoas abracem a causa, né? Isso é importante a gente colocar também. Sim, total. Eu acho que as redes sociais em si é uma grande plataforma, né? A comunicação de um negócio, até mesmo para uma pessoa que quer ter acesso ao mercado formal, é muito importante você se posicionar e saber usar as redes hoje, porque as mídias estão na forma que a gente trabalha, né? Tá no nosso trabalho, tá na nossa vida. Quase tudo hoje é digital. Se a gente não domina, a gente não tem um posicionamento nessa nova sociedade, né? A nova porque já está acontecendo. Sim. E ela muda a cada instante. A gente já está falando de inteligência artificial, de sociedade 5.0, quando a nossa população de base não passou ainda do 1.0, né? A gente ainda está no letramento digital e a gente não consegue englobar essa massa inteira. Então, mas todo mundo tem um aplicativo de mensagens, todo mundo acessa, no mínimo, umas 300 vezes ao dia esse aplicativo, isso é um dado real. Todo mundo tem a rede social, né? Um Instagram, um Facebook. Ali vira uma grande comunidade. A comunidade que você se conecta com seus vizinhos, que podem ser seus primeiros compradores,
com as pessoas do outro bairro, né, com as mulheres da escola do seu filho, né, com famílias, enfim, com a população que está na sua igreja. Está todo mundo congregado e junto nessas redes. E ali vira uma vitrine. São as nossas novas vitrines que a gente usa para expor os nossos produtos e serviços. Então é uma ferramenta fácil, porque está na palma das nossas mãos, é barata e tem um grande alcance, porque todo mundo tem hoje. Então, não letrar as pessoas para usar isso de uma forma significativa é dar um grande tiro no pé também. A gente precisa também mover as pessoas a usarem as mídias que estão à nossa disposição, mas para gerar um impacto positivo, que elas saibam usar e que gerem resultados positivos não só para essa pessoa, mas para a sociedade como um todo. Quando uma mulher se empodera disso, né, ela consegue ter um domínio, como a Ana Gélia, ela consegue movimentar o seu negócio, ela também movimenta uma rede que está ao redor dela, né? Quando eu fortaleço a Ana Gélia, ela fortalece o grupo produtivo de mulheres dela. É um efeito em cadeia. Essas mulheres passam a receber, né, o seu salário, a sua renda. Elas compram dos seus vizinhos, elas passam a consumir mais. Isso é a economia funcionando de uma forma positiva e virtuosa, fazendo a economia do bairro girar e estando ali entre eles. É isso que a gente precisa dentro das nossas periferias e favelas, movimentar e fortalecer o povo que já está fazendo e conectá-los entre si. Né? Então, acho que a tecnologia pode nos dar um grande canal para fazer isso acontecer. Manu, e você tem observado dentro da sua experiência prática que a adesão ela é realmente importante, as pessoas têm persistido, conseguem concluir todo o processo, leva quanto tempo até o empreendedor social de fato conseguir ali consolidar o seu negócio, o índice é um índice satisfatório de retorno? Olha, a gente tem taxas de evasão baixíssimas no Social Brasilis, né, em comparativos com outros programas. E eu acho que o nosso principal diferencial está nas trilhas pedagógicas, sabe? As trilhas pedagógicas elas são construídas para as pessoas se sentirem confortáveis dentro do processo. Nós não usamos anglicismos, que é o uso de termos excessivos em língua inglesa, que a tecnologia traz, né? A tecnologia e a inovação. Né, que é o acesso a uma linguagem muito complexa. Então, a gente pode ensinar programação, o pensamento computacional através de uma atividade corriqueira do dia a dia, para que um jovem de periferia e favela possa entender como é que funciona e como é que ele consegue montar um código, por exemplo. Né? A gente vê códigos assim indecifráveis, quando a gente olha, meu Deus, o que é isso? Tá, mas a gente consegue voltar do início, do princípio, fazer aquilo uma linguagem didática, você consegue compreender aquele funcionamento ali num passo a passo de fritar ovo. Olha só, né? Simplificar a linguagem, para que as pessoas possam se sentir incluídas no processo. Então, a gente costuma dizer que a gente usa a visão de mundo daquela pessoa para que ela entenda uma coisa complexa. Trabalhar com o social é quebrar barreiras, destruir muros o tempo inteiro, né, Manu? Total, assim, eu diria que a cada segundo, assim, a gente tem muitos desafios de como manter um empreendimento social funcionando. O Social Brasilis completa em 2025 10 anos de existência. Uma jornada já. Uma jornada, sabe, que é uma montanha russa, um sobe e desce muito louco, né? Tem dias que a gente está rodando muitos programas, tem dias que a gente está rodando só apenas um programa, né? Tem tempos mais difíceis, tempos mais fáceis, e isso faz parte da jornada de todo e qualquer empreendedor. A nossa luta também é pela concretude de políticas públicas, né? Porque elas fortalecem o nosso trabalho. A gente quer formar, capacitar uma pessoa, um jovem, uma mulher, mas ao mesmo tempo ter para onde encaminhá-los, né? Para um curso técnico de extensão, para o acesso a uma universidade. A gente precisa de universidades mais abertas, né? Com processos mais facilitados quando são universidades públicas, mas de mais bolsas para jovens e mulheres de periferias e favelas poderem acessarem essa universidade e terem uma continuidade, né? Que não depende só do Social Brasilis, mas desse trabalho coletivo que a gente chama de advocacy, né? A gente faz muito advocacy no Social Brasilis para que outras políticas públicas
fortaleçam essas mulheres e a gente possa, assim, ó, encaminhar. Porque senão o processo acaba se quebrando. Acaba né? se Porque... quebrando. E a gente, muito pequenininho, a gente não consegue abraçar todos os nossos desafios da sociedade que nós temos. E a gente precisa mesmo da união de outras organizações, de outros empreendedores sociais que façam um trabalho continuativo, né? Uma pessoa formada no Social Brasilis possa ter espaço em outra organização, ela adentre um curso técnico, ela tenha uma universidade, ela possa ser encaminhada para outra política pública de uma secretaria de governo. Então, precisa ter uma continuidade, né? A gente precisa fortalecer em diversos estágios um empreendedor ou um jovem em processo de qualificação. Manu, em 10 anos aí de caminhada, como você vê a evolução do pensamento da sociedade como um todo em relação a projetos como esse, né? Você vê uma evolução desse pensamento, mais abertura pelo próprio poder público, pelos empresários? Você acha que há um caminho sendo aberto? Como você enxerga esse processo de evolução, se ele existiu, e como você vê as possibilidades futuras? Olha, eu acho que nós melhoramos muito em termos de sensibilidade, né, às pautas de gênero, sobretudo, né? Hoje o Social Brasilis tem trabalhos, turmas, programas 100% de meninas, garotas, de jovens mulheres, né? A gente sente uma sensibilidade de empresas buscando formar turmas 100% de mulheres para gerar mais representatividade desse segmento na indústria, né, que ainda é pouco, na ciência, na tecnologia, nossa representatividade também é muito diminuta. Então, a gente sente uma sensibilidade maior às pautas. Eu acho até pela Agenda 2030, né, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável têm ajudado muito que a empresa, o poder público se sensibilize para essas pautas e a gente consiga avançar mais. Mas, claro, a gente tem muito chão pela frente, a gente tem muitos dilemas, a gente tem muitas emergências para cuidar, mas eu sinto que a gente está em movimento, assim. Pelo menos no Social Brasilis, eu senti que as pautas, né, a gente sentiu uma flexibilidade maior. Abertura. A questão do social, né, o empreendedorismo social e essa pauta também com questões ambientais é um caminho que, ao meu ver, favorece essa abertura. Por quê? Porque ela te dá possibilidades, né? Até para você chegar na iniciativa privada também, porque são temas sensíveis que despertam uma emergência, uma urgência, e que as marcas querem se associar de uma certa forma a esses temas, por uma questão até de marketing também, não Sim. por uma bondade, entre aspas, que poderia ser também, mas a gente sabe que há uma troca sempre, Sim. há uma busca de um retorno. Então, é um caminho também que facilita essa causa que vocês acoplam ao negócio? Sim, eu acho que facilita bastante, né? A Agenda ESG ajuda bastante. Para quem não conhece, né, é uma sigla que gera métricas, né, e regulamenta muitas coisas na indústria, principalmente grandes empresas, no ambiental, no social e nas práticas de governança corporativa, né? É uma sigla que nos ajuda principalmente no ambiental e no social, porque também gera métricas que hoje muitas corporações são obrigadas a prestar conta, né, através de relatórios de sustentabilidade, que podem afetar as suas exportações, né, as suas vendas, o seu poder econômico. E por conta disso, elas precisam fazer essas ações, esses programas de fomento, né, e de desenvolvimento. Então, nos ajuda bastante ter essas métricas, né, porque faz com que a gente trabalhe de uma forma em conjunto, gerando marketing social, gerando essas métricas de impacto. Mas o importante é sempre que a gente fuja do que a gente chama de greenwash ou impact wash, né? Que é fazer um trabalho por fazer para gerar apenas uma visibilidade para uma corporação. Sim. Né? Então, se aliando a empreendimentos sociais que fazem de fato um trabalho em campo, um trabalho efetivo, isso gera um impacto verdadeiro. É isso que a gente quer causar, né? É isso que a gente busca nos nossos parcerias, para fomentar um trabalho que gere, de fato, métricas
que favoreçam os nossos parceiros, mas também que gerem um impacto positivo para as populações mais vulneráveis. Você falou há pouco da questão do gênero. Esse trabalho do empreendedorismo social, ele ainda é mais voltado para mulheres ou está mais dividido? Como é que está essa questão? Olha, a gente ainda tem pouca representatividade de mulheres no empreendedorismo social. É mesmo? Né? O movimento social também tem grandes figuras, grandes referências e líderes, né, mulheres. Mas quando a gente fala de empreendimentos sociais, que é os negócios misturados com impacto, a gente ainda tem poucas mulheres. E o recorte é maior, se aprofunda, se afunila, quando a gente vai para a representatividade de mulheres de periferia, mulheres pretas e pardas, mulheres indígenas, né? É nulo, a nossa representatividade ainda é muito pequena, né? São poucos empreendimentos sociais liderados por mulheres. Quando a gente vai para uma lente maior, o norte e o nordeste do Brasil também tem pouca representatividade de empreendimentos sociais e, sobretudo, empreendimentos sociais liderados por mulheres. Nossa! Então, é também um dado que me choca muito, né? Assim, poxa, a gente olha pelo lado social, que é muito um olhar feminino, né? Sim. Né? A filantropia, os movimentos sociais, as causas sociais, as mulheres estão muito mais engajadas. Até pela sensibilidade com o tema, né? Exatamente, a sensibilidade e tudo. Mas quando a gente passa para essa parte de business misturado com impacto positivo, a gente tem uma representatividade muito maior de homens. E ainda é uma classe A, B, sabe? Ainda não está muito na base, a base não está muito representada dentro dos negócios sociais. Eu acho também que, até por essa questão de gênero, tem uns discursos, né? É importante o mês da mulher, as ações que tem focadas nesse mês, mas eu acho que esse olhar de datas, ele precisa ser ampliado. Se fala muito em um determinado tema, em um determinado período, e aí depois parece que ele meio que é esquecido. Nossa. E vai caindo. E aí você tem um boom, desperta todo mundo e depois, com a correria, com os outros temas que vão surgindo, acaba segmentando. Quer dizer, eu só tenho olhar para a mulher no mês de março. Eu só tenho um olhar para aquilo naquele mês. Talvez, se a gente alimentar isso de uma forma mais constante e através dessas parcerias que você falou, das campanhas constantes, de estar o tempo todo fomentando, não é fácil, né? É um trabalho que realmente não é fácil, mas é necessário. E isso requer muito profissionalismo, né, de uma equipe, muita comunicação, muito acesso à informação, né, como a gente interpreta essa informação. Interpretar essas tendências é muito importante, mas como é que a gente consegue fazer com que essas tendências elas se distribuam dentro de um cronograma anual? Né? Isso requer também uma sensibilidade do público muito grande. Eu acho que é por isso que muitos empreendimentos sociais têm pouca representatividade na base, porque a nossa base ainda não chegou à formação de uma forma democrática, de uma forma que seja inclusiva, para ela gerenciar esses negócios, né? A gente tem muito pouco acesso a crédito no Brasil, muito pouco programas de fomento a empreendedores, principalmente empreendedores sociais. É muito pouco acesso a recurso semente, que seria aquele capital de giro, né, para te fortalecer, para você abrir um negócio. Então, quem não tem, quem sai do zero, como é que começa um negócio e se mantém? É completamente utópico, né? Você precisa ter muito jogo de cintura para furar essa bolha. Nos primeiros anos do Social Brasilis, eu trabalhei em paralelo para poder sustentar a ideia do projeto. Eu saí da escola e me dei 2 anos. Eu tenho 2, 3 anos para trabalhar nessa ideia e ver se ela me rentabiliza. Então, eu prestei serviço como freela, né? A gente chama freelancer. Então, eu prestava consultorias para o poder público, para secretarias, para outras organizações em paralelo. Então, comecei com carga horária fechada e dedicava 1 hora, 2 horas ao Social Brasilis por dia no meu horário noturno, né? E depois eu fui aumentando 3 horas, 4 horas, até o Social Brasilis me deixar full time dentro dele. Mas isso levou 4, 5 anos, né, para que essa dedicação chegasse. Não é simples, não é rápido,
não é romantizado, como muitas vezes a gente vê nas redes sociais, né? Para quem não tem acesso a capital de giro, que eu não tive, que eu tive que criar e tirava do meu próprio salário para poder fomentar aquilo em paralelo. Não é simples, você tem que ter muito autoconhecimento e acreditar que aquilo é realmente seu projeto de vida para você dedicar, depois de uma jornada de 8 horas de trabalho, mais 2 de noite no seu descanso, porque você quer fazer esse projeto acontecer. Manu, para a gente finalizar, eu queria deixar uma parte prática para as pessoas que estão nos vendo. Todo mundo pode ser um empreendedor social? Quem tem o perfil? Como eu posso reconhecer em mim um empreendedor social? E em reconhecendo isso, o que eu devo fazer? Então, se você tem um olhar sensível, algo te incomoda na sociedade, algum problema social ou ambiental, possivelmente você tem um perfil para ser empreendedor social ou empreendedora, né? Você precisa desenvolver essa ideia. Depois de ver, estudar um pouco sobre esse problema social, qual seria a solução para esse problema social, né? Depois que essa solução já está na sua cabeça, como é que você coloca essa solução em um plano de negócio? Né? A gente chama de ferramentas Canvas. E no empreendedorismo social a gente tem uma específica que é o modelo C. Então, se eu conseguir dividir essa solução dentro daquele modelo, possivelmente eu posso ter uma rentabilidade financeira e causar impacto ao mesmo tempo. Depois que você faz esse teste, você vê se esse negócio é viável, tenta validar com a figura de cliente ou de público impactado, né, beneficiário dessa solução. E aí, com os aprendizados, você vai adaptando a sua ideia, com os feedbacks, com as sugestões, você vai construindo um projeto que seja ali adaptável ao seu sonho, que resolva o problema de uma forma efetiva e que seja uma solução que também gere rentabilidade. Mas isso também pode demorar, pode ser no seu tempo, pode ser um passo de cada vez, é se articulando em rede, é tendo muito planejamento, buscando rede de apoio, né? Não é um processo romantizado, mas é um processo que é realizável quando você se propõe a fazer aquele sonho. É possível. É possível. Manu, eu queria muito agradecer a sua presença, queria lhe parabenizar pelo Prêmio Rio Mar Mulher, né? Que foi recente agora, você é merecedora demais, enfim, e queria também pedir que você deixasse os contatos, suas redes sociais, como as pessoas podem chegar até você, até o seu trabalho, para que a gente possa aí fazer essa ponte estreitar. Muito obrigada, o prêmio foi um grande reconhecimento para nós, né? Somatória de resultados dos últimos 10 anos e de muito mais do que isso também, né? Porque eu comecei muito cedo nos movimentos sociais. Mas quem quiser conhecer o Social Brasilis, nós estamos em todas as redes sociais, Social Brasilis, socialbrasilis.com.br, as minhas redes, Manu_Brasilis. Você tem acesso ali a conteúdo sobre inclusão produtiva, acesso ao primeiro emprego, mas também ao empreendedorismo de impacto socioambiental. Seja sempre bem-vinda, estamos sempre de portas abertas, volte quando quiser e quando desejar. Muito obrigada pela oportunidade, adorei. Um abraço, a gente fica por aqui e até a próxima.